Prezadíssimos irmãos, estamos nós iniciando o culto desta noite, quarta-feira, última quarta-feira de novembro, faltando só 5 para fechar o ano de 2021. Oh, que ano, não é, irmãos? Ano passado e esse foram anos de muita luta, mas também da manifestação da graça de Deus. Grande abraço a todos, uma boa noite, alegria de estar falando para os irmãos e o desejo sincero de nesta noite alcançar um grande grupo de irmãos e quem sabe alguns amigos, irmãos que podem participar do culto hoje, irmãos que podem passar por ele, assisti-lo num outro momento mais adiante, bem como a amigos. É uma boa prática passar nosso link para amigos, né? Vizinhos. Muitas igrejas estão fazendo isso com excelente resultado. Mas por agora, saudação. Vamos lembrar que no sábado, 8h30, nós temos um encontro da liderança da igreja, irmãos que têm funções, cargos, e irmãos que gostam do crescimento, né? Porque estaremos trabalhando mais uma vez a cultura de inovação e desse modo crescer um pouco mais. Mas também lembro que domingo, 28, é o nosso último domingo musical, com programação bem intensa pela manhã e à noite, quando vamos estar homenageando o Inário para o culto cristão, que completa 30 anos. Por agora, saudações muito especiais e vamos ao PIB Informa com as demais atualizações. PIB Informa. Este é o PIB Informa. Excepcionalmente, o Espaço Mulher será no primeiro domingo do mês de dezembro. Será o primeiro encontro presencial do ano. Oportunidade para as mulheres celebrarem juntas e desejarem Feliz Natal com Jesus. Programa cantado, especial de Natal sob liderança da ministra de música Berenice Antunes. Adoração e Brasilidade. Domingo 28, no culto matinal. Kit Centenário. O kit com Bíblia, manancial, camisa e ecobag terá o preço de R$ 120 até o dia 30 de novembro. Compras aos domingos, manhã e noite, com o diácono Alexandre Teixeira, no saguão da igreja. E de segunda a sexta-feira, com o irmão Daniel na secretaria. A partir de 1º de dezembro, o valor vai para R$ 150 e poderá ser pago em até 3 vezes. Estarão à venda também os itens de maneira individual. Consulte os valores com o diácono Alexandre Teixeira. Mensageiras. Agradecemos a Deus e às famílias porque já temos um bom grupo de meninas de 9 e 10 anos retornando para a organização Mensageiras do Rei. Com alegria dizemos que ainda temos vagas. Meninas, esperamos por vocês aos domingos às 18 horas. Comitês. Renovamos nosso convite aos comitês para que preparem suas atividades para o ano de 2022. Com toda prudência, mas é hora de recomeçar. Estamos fechando o calendário para 2022, que será apreciado pela Igreja na Assembleia de Dezembro. Liderança. Sábado, dia 27, às 8h30, temos um encontro com toda a nossa liderança, 21º Encontro de Líderes. Novembro Azul. Agenda, mês da música. Dia 28, Espaço Mulher, 18 horas. Dia do Ministro de Música Batista. 30 anos do Inário para o culto cristão, culto noturno.
Convite para o dia 4 de dezembro de 2021. Culto gratulatório. 50 anos de consagração ministerial do pastor Elias Werneck. Não é necessário fazer inscrição. Atividades de dezembro. De 1º a 31. Reunião dos comitês. Dia 4. Culto gratulatório. 50 anos de consagração ministerial. Pastor Elias Werneck. Dia 5, Manhã com Deus, pelo Zoom. Celebração da Ceia do Senhor. Batismos, manhã. Musical de Natal, noite. 6 a 10, Semana de Oração, 7 às 7h30, pelo Zoom. Dia 7, reunião do Conselho Administrativo. Dia 12, Dia da Bíblia. Dia 14, entrega de cestas básicas. Dia 18, encontro virtual Kids no Zoom, 16 horas. Confraternização natalina da igreja, 16 horas. Dia 19, Assembleia Administrativa. Musical de Natal, manhã e noite. Dia 25, celebração de Natal, 19 horas. Dia 31, culto de vigília, de 20 às 21h30. Dia 31, confraternização livre. Este foi o PIB Informa. Bem informados, né? Vamos seguir com o nosso culto, passando para o irmão Gilmar Matoso, nosso seminarista, Seminário Betel, nos dirigindo a Deus numa palavra de oração. Vamos orar acompanhando o irmão Gilmar. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor deixa a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por esse que nós podemos, ao menos momentaneamente, termos esse culto de quarta-feira pela internet, Senhor Deus, pelos meios digitais, através da informática. Muito obrigado que, apesar de todas essas dificuldades, o Senhor tem fortalecido, tem ajudado a cada um de nós. Quero pedir uma bênção especial pelo pastor Miguel, que será o pregador dessa noite, que trará um estudo bíblico, que esse estudo possa ser muito proveitoso para as nossas vidas. Atende, Senhor Deus, desde já eu já peço aos pedidos de oração de cada um da nossa igreja. Se for enfermidade, Senhor Deus, traga cura. Se for falta de emprego, que o Senhor possa abrir porta onde não tem porta. Se por acaso tem algum casal que está passando pelo problema no casamento, que o Senhor traga, Senhor Deus, a paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Seja o problema que for, Senhor, que o Senhor esteja atendendo de acordo com a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Muito obrigado, Senhor. Só temos a Te agradecer. No nome de Jesus. Amém. Para esta noite, o tema, a ideia, o foco do nosso culto é: não percamos a oportunidade de adorar ao Senhor em todo o tempo, né? Que o louvor ao Senhor esteja continuamente em nossa boca. E nós temos um salmo, um versículo de um salmo, né? Melhor dizendo, Salmo 34, verso 1, vai aparecer aí na tela para os irmãos lerem comigo. Vamos ler 2 vezes, tá bom? 2 vezes, 34, 1. Vamos lá? Bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Mais uma vez. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, cantemos, vamos adorar ao Senhor e ao que está assentado. Cantemos essas 2 expressões. Vamos adorar o nome do nosso Deus, invocar o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus.
sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Depois de louvar com dessas duas lindas poesias, vamos para o Salmo 150, versos 1, 2 e 6. Eu já tenho aqui para facilitar a leitura e os irmãos acompanham aí na tela. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Nosso momento de oração nessa última quarta-feira de novembro contempla os coros Perfeito Louvor, Grupo Quinários, bem como regentes e instrumentistas da nossa igreja. O coro Perfeito Louvor, que é o coro dos menores da igreja, né? As crianças que aprendem a louvar ao Senhor, educam, começam a sua educação musical por ali, isso é muito precioso. Bem como o Grupo Quinários, já um grupo mais preparado, adulto, bem como louvamos a Deus pelos nossos regentes e pelos nossos instrumentistas, né? Que bênção que a gente tem aqui na igreja, graças a Deus sempre mais de um, mais de dois, e no momento temos até mais que isso. Vamos orar então? Deus e Pai, eu tenho tido a oportunidade de ter esse momento especial de oração que já passamos pelos vários grupos da igreja. Hoje contemplamos a orar pelo grupo Perfeito Louvor, nosso coro menor, de menor idade, crianças bem pequeninas que começam a entender e começam a ser guiadas, né, nesse conhecimento. Bem como o Grupo Quinários, um grupo já adulto, com pessoas mais experientes e que, quem sabe, não é, vieram lá dos coros graduados das suas antigas igrejas ou daqui mesmo. Também nos lembramos dos regentes, dos instrumentistas. O Senhor tem nos dado abundância de pessoas. Por isso temos tido aqui, ó Deus, o privilégio de ter sempre beleza musical nos nossos encontros de louvor ao Senhor. É tão bom quando temos um instrumentista, quando temos um regente para conduzir a congregação. Rogamos por essas pessoas, intercedemos por elas, agradecemos o seu conhecimento e te pedimos que elas sempre coloquem ao dispor da obra o que aprenderam e o façam para servir ao Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos seguindo agora, amados, com um momento de dedicação de vidas e bens, constante em nosso culto, porque entendemos faz parte da nossa estrutura de adoração. Dedicar e adorar, nada melhor. Vamos então ouvir a música, vamos olhar as nossas contas, vamos lembrar que fim de ano, despesas aumentam, a igreja está voltando à sua plenitude de atividades, os funcionários já estão agora cumprindo suas escalas, aumentando um pouco mais o dispêndio na sua manutenção. Então, amados, estamos contando muito com os que já estão participando e fazendo assim um apelo, não é? Para a gente expandir esse número, para que tenhamos mais folga na administração, porque às vezes o fim do mês a gente fica apertado. Vamos então dedicar nossos dízimos e nossas ofertas.
Vamos acompanhar o irmão Paulo Damião, diácono da nossa igreja, nos conduzindo em oração de gratidão. Oremos com o irmão Paulo Damião. Oremos, irmãos, nesse momento que Deus tem nos abençoado ricamente nas nossas vidas. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por esses momentos felizes que temos passado em tua presença. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas, te agradecer pelas nossas vidas, te agradecer também por esse culto que tu tem nos dado a condição de te louvar e agradecer o teu santo nome. Seja, Senhor Deus, com a tua igreja, seja com a liderança, seja com as programações que, ora, temos para os finais de ano, para as programações vindouras, Senhor Deus, que tu sempre esteja nos abençoando nesses momentos em que estamos na tua presença. Senhor Deus, seja também com as nossas vidas, com nossas famílias, que tu possa derramar sobre as nossas cabeças bênçãos de vida. Senhor, nós te pedimos, te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Com alegria quero passar a palavra ao pastor Miguel Jacó Mendes Copanichim, membro da nossa igreja há bastante tempo, tem desempenhado o ministério da capelania com muita proficiência, com muita sabedoria, tem ajudado a muitas pessoas em momentos cruciais de suas vidas, momento em que o pastor não tem chegado lá, às vezes não pode, mas ele junta as duas coisas, né? Pastor e capelão, então os próprios médicos às vezes o chamam para aqueles momentos bem difíceis. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Casado com a irmã Márcia, pai do Marcos, pai do Daniel, então que agregou agora a Karen, não é? Então, pastor Miguel, com a palavra para nos conduzir em mais um estudo da carta aos Romanos. A paz, irmãos, mais um momento do culto de oração e vamos aqui fazer um fechamento do que nós vimos na carta aos Romanos, de 1 a 8. Os irmãos acompanharam durante um processo gradual daquilo que realmente aconteceu na carta aos Romanos. E a carta aos Romanos foi feita por Paulo, e Paulo então escrevendo aos Romanos, incentivando ou mostrando a importância da vida de santificação e a salvação em Jesus Cristo. Então vamos fechar esse momento, sempre entendendo que a palavra precisa ser lida, os irmãos precisam meditar na palavra, conhecer a palavra. E a carta aos Romanos traz esta visão. Então quero fechar com vocês, trazendo a memória de vocês a importância de buscar na palavra o entendimento daquilo que Deus está mostrando através da história, tanto lá aos Romanos, quanto para nós hoje. A mensagem de Deus, ela é atual, é para hoje, é para você, é para mim, é para todos nós. Então a igreja precisa viver intensamente a palavra. E após a saudação de Paulo e a ação de graças, o apóstolo Paulo, apelando para um texto do Antigo Testamento, em Abacuco 2,4, introduz o tema de sua epístola, que é a justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé. Se creres, verás a glória de Deus. Então a ideia principal aqui, a carta aos Romanos, que os que são salvos por Jesus são justificados pela fé. Os 3 capítulos iniciais estabelecem o primeiro ponto principal, que todos os homens são pecadores. Vamos lembrarem que nós vimos no texto de 1, 2 e 3, o processo pelo qual Paulo trabalha, dizendo que nós somos todos pecadores e carecemos da misericórdia e graça de Deus, transformados pelo poder e graça do Senhor Jesus em nossas vidas. Então, pela graça sois salvos. Isso é um dom de Deus, não é dos homens. Então, por isso é importante entender que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não existe gente boazinha, fazendo coisas boas, ações boas. As coisas boas acontecem quando você vive esta fé. E como consequência da sua fé, como adorador, você vai fazer coisas boas. Porque o que habita em você
é a presença do próprio Deus, que por sua bondade, ser santo, Deus é santo. Então, quando você recebe a Jesus, a santidade de Deus, essa graça de Deus, esse amor de Deus está em você. Então você vai praticar, ou vai desenvolver, vai trabalhar com coisas boas, com hombridade, com honestidade, com santificação. Então é um processo, mas entendendo que todo ser humano é um pecador. Então todos estão destituídos da glória de Deus. Mas pastor, eu sou uma pessoa boa, eu não matei, não roubei, não feri, mas é um pecador. A raça humana pecou, o ser humano pecou, Adão pecou. E então Cristo veio como o segundo Adão para nos trazer a vida e vida eterna. Então é importante que se entenda isso, que a carta de Paulo aos Romanos traz essa construção que nós somos justificados pela fé, mas o homem é um pecador e precisa dessa graça misericordiosa de Deus. Paulo começa com uma descrição sobre a grosseira idolatria e imoralidade dos gentios. Não obstante, em razão da exibição do poder de Deus na natureza e do testemunho de sua própria consciência, que diz que são possíveis de morte os que tais coisas praticam, os gentios são reputados responsáveis. Então, entendendo que o homem que vive longe de Deus precisa reconciliar com Deus para que tenha uma experiência de mudança ou de conversão, deixando a idolatria e voltando-se para Deus. Lembram-se lá atrás, no nosso estudo, que idolatria é tudo aquilo que te separa de Deus, que toma o lugar de Deus. Aí você então busca viver uma idolatria. Então, nos dias de hoje também não é diferente. Às vezes nós trocamos Deus por tantas coisas. A ideia de ter, por exemplo, um sítio. Vou comprar um sítio, eu vou para lá porque eu preciso descansar. E deixa Deus de lado, deixa a comunhão da igreja de lado, deixa a adoração de lado, porque quer curtir a vida. Então tornou-se algo de idolatria. Quando você gasta mais tempo olhando, vamos pegar aqui um contexto atual, de filmes, por exemplo. Você vive assistindo, você não dá tempo. A gente gasta aí por menos 3 horas de filme e gasta uns 10 minutos com Deus só. Então você está trocando Deus por uma coisa que está impedindo o seu crescimento. Você não está impedido de ver um filme. Você estou chamando a atenção para não trocar essas coisas no lugar de Deus. Dê prioridade a Deus. O salmista, ele expressa assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu templo. Então, nós não podemos trocar ou tirar Deus e colocar qualquer outra coisa no lugar dele, porque ele ama o ser humano, ele ama você, ele nos ama. Então é importante que nós sejamos ou tenhamos essa visão. Os gentios viviam na idolatria. E Paulo então chama para esse cuidado, para que os gentios e os cristãos não dessem lugar à idolatria. Semelhantemente, os judeus, embora recebedores favorecidos dos oráculos de Deus, são também pecadores. O povo de Israel lá atrás, para o povo de hoje também, são tão pecadores quanto. Precisamos entender que a misericórdia e a bondade de Deus quer de nós uma transformação, uma mudança de mente e de coração, entendedores, compreendendo que Deus tem um propósito para a sua igreja. Então, com isso, o povo de Israel, que foi chamado como um povo de Deus, precisou reconhecer ou passar pelas dores para que entendesse que Deus o amava. Mas o povo de Israel abandonou Deus e também abandonou Jesus por causa das idolatrias. Então Deus chama para um compromisso profundo, como nós hoje, século 21, como igreja do Senhor Jesus, como povo de Deus, o Israel de Deus, o Israel espiritual, nós não podemos deixar de sermos adoradores, mas homens e mulheres segundo o seu coração,
para nós não abandonarmos e não vivemos longe da graça. O povo lá vivia debaixo da lei. Os gentios pecavam sem lei. Os judeus pecavam com a lei. Mas o que é interessante é isso. Os gentios perecerão sem lei. Os judeus pecam sobre a lei, serão julgados pela lei, porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Está lá em Romanos 12:13. Nós somos justificados por causa de Cristo Jesus, por causa dessa graça de Deus. Jesus veio cumprir a lei, e então nós vivemos em cima dessa construção em que a graça nos basta. Todavia, ninguém é praticante da lei, nem judeus, nem gentios, pois não há justo, nem sequer um justo. Está lá em Romanos 3:10. Todos são pecadores. Por isso também é que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, porque não há um justo sequer, mas Jesus se fez a própria lei. Ele se colocou à disposição de servir a Deus, de obedecer a Deus, de cumprir a lei de Deus, a promessa de Deus, para que nós fôssemos salvos. Portanto, se alguém tiver de ser justificado, o próprio Deus é que deve suprir graciosamente a justiça necessária para o perdão. Somente Deus. Então, Paulo escreveu na carta aos Romanos, dando a entender que somente Deus pode justificar, somente Deus pode dar a sua misericórdia, somente Deus pode dar a sua graça. Então, irmãos, para o nosso dia de hoje é a mesma coisa. Não foge a promessa que Deus faz a gente de vivermos debaixo dessa lei de Deus. Há uma promessa. Isso é realizado em virtude do sacrifício propiciatório de Cristo. Seu sangue derramado satisfaz a justiça do seu Pai, pelo que Deus pode ser tanto o justo como o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Jesus é justo e nós somos justificados em Jesus, porque foi pago um alto preço por mim e por você. Se você olhar para as parábolas nos evangelhos, você vai entender que muitas vezes Jesus fala de um pagamento impossível, de algo impossível de pagar. Aquele que devia 100.000 talentos, aquele que devia 10 talentos. Então são coisas que nós não podemos pagar, mas foi pago um alto preço, e esse preço foi levar o nosso pecado numa cruz de Calvário. Então você foi justificado pela fé. Então, meu amigo, meu irmão, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados por Jesus. O 4º capítulo de Romanos, que aborda o caso de Abraão como o principal exemplo do tema, explica ainda como Deus imputa justiça à parte das obras. Se você olhar a vida de Abraão, Abraão foi considerado amigo de Deus. Abraão foi justificado pela fé. Então veja que a história do povo de Israel também é para nós hoje, que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Você que nos ouve, entenda isso de uma forma bem simples. Jesus Cristo, Ele veio, deixou o céu, veio a este mundo, olhou para você e para mim e disse: darei a minha vida por vocês. Eu dou a minha vida por você, para que nós tivéssemos reconciliação com o Pai, por causa lá do nosso pecado lá atrás, que nós abandonamos Deus. Então é importante que o que você faz, faça para Deus. Em João 14, verso 13 e 14, diz que tudo que pedires ao Pai, crendo em meu nome recebereis, para que o Pai seja glorificado. Tudo que pedires em meu nome eu farei. Então entendo que todas as coisas vai glorificar ao Pai, vai glorificar a Deus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. É Ele que merece toda a honra e toda a glória. Em seguida, capítulo 5, compara Adão com Cristo. O primeiro Adão pecou e o segundo Adão trouxe a salvação e a reconciliação com Deus. O primeiro homem se afastou de Deus, o segundo homem, como Adão, veio reconciliar de novo a humanidade com Deus.
Então Deus quer reconciliar você, a mim, a nós, a igreja com Ele, a humanidade com Ele, mas através de Jesus Cristo. Todos aqueles que são representados por Adão foram feitos pecadores por sua única ofensa, mas todos quanto estão em Cristo Jesus são feitos justos através da sua obediência. Quando você olha a palavra de Deus, a Bíblia, o Novo Testamento, os Evangelhos, diz que quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê não tem a vida eterna. Quando nós vamos lá para João 3,16, que diz que Deus amou você, Deus amou a mim, Deus amou a humanidade de tal forma, de tal intensidade, com tamanho amor, que Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não veio condenar o mundo, mas veio salvar a humanidade, para todo aquele que crer. É algo simples, sim, mas depende de uma total mudança na sua vida espiritual, na sua vida emocional, sua vida física, todo o seu ser, ele é transformado para a glória de Deus. Então, Jesus Cristo então, veio através da obediência a Deus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, trazendo a reconciliação do ser humano, do homem com Deus. Nós éramos como apenas criaturas. Hoje fomos remidos, resgatados pelo sangue de Jesus e somos hoje herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Então nós temos, pela bondade de Deus em Cristo Jesus, essa herança, essa reconciliação, e nós somos chamados de filhos de Deus. Você é um filho de Deus? Ou é apenas uma criatura? Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, chama ao cuidado da igreja, das pessoas, dos gentios, a uma reconciliação com Deus através de Jesus. E Jesus foi obediente ao Pai, e em tudo ele obedeceu ao Pai. Quando me vem à mente lá no Getsemane, quando ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então nós olhamos para os evangelhos e entendemos que Deus chamou cada um de nós para voltarmos ao Pai, em obediência ao Pai. Jesus então foi obediente ao Pai. Pai, se for possível, disse: não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Em resposta à acusação de que a justificação pela fé encoraja o pecado, não é bem assim. Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? Não. Mas se nós pecarmos, temos alguém que nos justifica. Temos um advogado diante do Pai que transforma a nossa vida. Está lá em Romanos 6,1. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O apóstolo Paulo explica que os crentes sinceros voltou-se para Cristo a fim de escapar do pecado. O crente em Jesus Cristo volta para Jesus para que ele não seja cobrado da dívida que tem com Deus, porque já foi paga em Cristo Jesus. Justificação produz santificação. Presta atenção nisso. Justificação produz santificação. Santificai-vos, sem a qual ninguém verá a Deus. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. O mundo que nós estamos vivendo hoje, quando digo o mundo, século XXI, a humanidade, os valores, a cultura que hoje a humanidade apresenta, é uma cultura autodestrutiva, em que você pode fazer o que quiser, mas a consequência do pecado é a morte. Irmãos, amigos, entendam isso. Quanto mais o homem está longe de Deus, mais a consequência do pecado vem trazendo a morte física, a morte familiar, a morte espiritual, a morte mental. Quanta gente com problemas os mais diversos, porque estão levando no seu coração, na sua mente, traumas não resolvidas, angústias não resolvidas, medos não resolvidos, perdão não resolvidos, e isso traz então doenças
Então é importante que nós tenhamos essa certeza, que nós fomos justificados pela cruz, nós somos santificados em Jesus. Então sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Em Romanos 7, 14 a 25, o irmão pode depois ler a Bíblia aí, pega com carinho, leia, releia novamente. Estou aqui fazendo um apanhado dos nossos estudos, então é importante que nós entendamos isso. É uma evidência que já escapamos da condenação, nós já fomos remidos da condenação, nós fomos transformados da condenação, nós temos a certeza hoje que vamos para o céu. Como é importante você mergulhar na palavra, entender a palavra. O Evangelho de João, se você não leu ainda, leia, releia, entenda e leia toda a Bíblia e volte para Romanos novamente e entenda que você foi liberto pelo sangue de Jesus. Todo aquele que aceitou a Cristo como Senhor foi liberto, foi justificado, foi liberto da condenação, que o seu nome está escrito no livro da vida. Haverá lá no céu um livro com o seu nome, com o sangue de Jesus ali derramado por você, e você vai entrar no céu, porque Jesus Cristo escreveu o seu nome no livro da vida. Você foi liberto da condenação do inferno e do pecado. Por conseguinte, dependendo da predestinação, que o Senhor predestinou para que todos fossem salvos, mas nem todos querem ser salvos, mas Deus quer salvar a humanidade, quer transformar a humanidade, que o ser humano volte para Deus, mas não querem obedecer. E do imutável amor de Deus, ali em Romanos 8,39, Deus é imutável, Deus quer salvar você, meu amigo, quer mudar a nossa vida, irmão e irmã. A igreja do Senhor, Ele ama a sua igreja, Ele ama a sua noiva, mas a noiva está rebelde. Vamos lá para as 10 virgens, as 5 loucas e 5 prudentes. Eu não sei onde você está, irmão e irmã, como está o seu azeite na sua vida, no seu coração, na sua mente, para que quando vier o noivo, encontre você preparado para a vinda do Senhor. O mundo hoje mostra que o Senhor está próximo. O rumor de guerra, fome, peste, medo, angústia, o mundo vive um tormento, mas aquele que espera no Senhor, que confia no Senhor, tem a certeza da sua vitória, que a sua lâmpada está cheia do azeite de Deus. Podemos ter certeza da nossa salvação. E você, amigo, tem certeza para onde você vai após a sua morte? Tem certeza nos dias de hoje como você está? Se você for chamado, se você for convocado, está pronto para ir para o céu? O meu desejo é que você esteja sempre pronto, aceitando a Jesus Cristo como um Senhor e Salvador. Você, meu irmão, que está numa vida aí, com um pé na igreja e um pé no mundo, coloque os 2 pés na presença de Deus, na rocha eterna que é Jesus. Não fique com um pé no mundo e um pé na igreja, esteja com a sua vida por inteiro na presença de Jesus. Irmãos, a justificação pela fé, a rejeição dos judeus e a inclusão dos gentios não são coisas incoerentes com a promessa de Deus a Israel. As promessas foram feitas não aos descendentes físicos, mas sim aos descendentes espirituais de Abraão. Deus escolheu Isaac e rejeitou Ismael. Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Essas escolhas e rejeições são inerentes às próprias promessas. A escolha de Deus é soberana. A escolha de Deus é soberana. Ele se assemelha a um moleiro que prepara vasos apropriados aos seus propósitos. Então, eu fecho aqui com vocês, irmãos, igreja, amigos, quem nos ouve. Deus é o oleiro e você é o barro, como eu sou o barro, e Ele nos dá o molde que Ele quiser. Mas aquele que Ele não entender que não serve para nada,
vai rejeitá-lo. Mas aquele que entende que está disponível para Deus, Deus fará de você um vaso de honra, um vaso de bênção, um vaso que vai transbordar da graça e da misericórdia de Deus. Entretanto, nosso desafio é esse, irmãos, que Romanos faça parte da sua caminhada, dos seus estudos. Somos justificados pela fé. E assim, meus irmãos, com toda a sabedoria, Deus continue a abençoá-los, a guardá-los debaixo da sua autoridade. Vamos orar? Feche seus olhos aí e vamos pensar naquilo que a palavra de Deus nos trouxe em Romanos 1, de 1 até o capítulo 8 e seu final. Como é importante estarmos debaixo da obediência de Deus, justificados, obedecendo e sermos santos, porque Deus é santo e quer que todos sejam salvos, porque somos pecadores e precisamos ser remidos pelo sangue de Jesus. Vamos orar. Pai eterno, Senhor querido, cada um que ouviu a palavra, que andou na palavra, compreendeu a palavra, está atento à palavra, que o Senhor possa dar a cada um, cada amigo, cada irmão, a cada irmão da igreja, ó Deus, cada servo teu, a obediência à tua palavra. E como um barro na mão do oleiro, sejamos nós como igreja do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus nos abençoe. Amém. Depois de ouvir o pastor Miguel com essa palavra, nessa boa carta de Paulo aos Romanos, mas é palavra de Deus para todos os tempos, né? Nós vamos passar para o período das orações. E nós sempre começamos com os irmãos mais idosos. Aliás, hoje eu até quero fazer aqui uma graça, né? Nós temos 3 mulheres no topo das mais idosas da igreja. 2 até com a mesma idade, diferença apenas de meses. Então, irmã Marta Menezes, aos 96, irmã Raquel Leles, também aos 96. Se meus dados estiverem certos, a irmã Marta é de 11 de julho e a irmã Raquel de 8 de outubro. Abaixo dela, com 95, tem a irmã Matilde, né? Mas essas duas estão com 96. E dos homens? Dos homens nós temos 2 homens, que é aí no topo. Pastor Abidiel, com seus 90, é de 27 do 10, e o irmão Deusdete Rangel, que é de 26 do 11 de 31. Irmão Deusdete, portanto, está com 90 e pastor Abidiel com 91. Então, homens mais idosos e mulheres mais idosas são essas. Mas quais são os de hoje? De hoje nós temos as seguintes pessoas: irmã Nazária Silva, irmão Oscar de Lima, irmã Osi Maria dos Santos Ferreira, irmã Raquel Leles de Souza e irmão Rubens Soares, todos de 8.0 para frente. Rubens, Raquel, Osi, Oscar e Nazária. Vamos orar? Vamos orar. Deus e Pai, com muita alegria, como sempre dizemos, estamos colocando diante de Ti essas pessoas queridas, todas elas, ó Deus, mais experientes de nossa igreja. Te agradecemos porque elas têm atravessado esse tempo de vida, sim, com algumas lutas, mas nenhuma delas tem desconfiança do Teu cuidado, da Tua proteção e do Teu zelo. Por isso nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor as tem, essas pessoas, nos Teus cuidados, e Te rogamos que assim seja, para que seus dias entre nós sejam dias de paz, sejam dias de saúde, sejam dias de alegria e de superação das lutas advindas da idade mais avançada. Por todas as bênçãos concedidas, nós Te louvamos, e por todas as necessidades,
nós entregamos em tuas mãos e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos seguir então? Casos gerais de enfermidade. Irmão Cliveraldo indicando 3 nomes: Edilene, Márcio Sá e Lucilene Ramos. Irmã Josefa indicando ainda o Felipe, ele continua precisando das orações. Irmã Márcia indicando a Ana Beatriz Brione Mantovani. Aí lembramos do jovenzinho João Gabriel, temos mantido o nosso cuidado por esse jovenzinho. Mantemos também nossos cuidados pela irmã Josélia, pela dona Maria Melo, pela irmã Laudiceia, pelo irmão Fernando Nogueira, pelo casal Birajara, por Elias Alves, até esteve domingo na igreja e cantou aqui, graças a Deus. Eliane Medrado, Dorcas Correia Silva Lima, Oscar e Lindalva Lima, Antoeme Pacheco, Valdete Nascimento, precisou de atenção médica nesta semana, está no hospital. Irmão Luiz Carlos Marques de Menezes, possivelmente tenha alta ainda nesta semana, vai reagindo bem, né? Por Robson, esposo da Michele, domingo eu conversei um pouquinho com Michele e ela disse que ele está se preparando para a cirurgia reparadora. Vai ser batalha, mas ele vai vencer com a graça de Deus. Marli Frota Baraúna, Luciana Neto, Alda Moraes, ministro de música pastor Paulo Davi, irmã Clarice, seu esposo Carlos, a Marli, mãe da Vivian, o irmão Animésio e 3 pastores. Eu estou pedindo aqui pelo Jonanias, pastor Jonanias, pastor por cirurgia, está em tratamento. Pastor Edgar Barreto Antunes, agora antes de começar o culto, pedi para ligar para Nova Iguaçu, ele está bem, está se recuperando, mas ainda não voltou ao trabalho presencial, mas está bem, a igreja lá manda agradecer nossos cuidados. Pastor Roberto da Muzema, ontem ligamos para saber dele, ele está bem, está em casa, ainda em tratamento. E pastor Nivaldo Cavalari, não tenho notícias muito recentes, mas não temos também nenhuma novidade maior. Então oremos por Nivaldo Cavalari lá em Paranaguá. E temos ainda mais quem? Sim, Ivonete Marques, e eu falei do irmão, daqui a pouco eu me lembro, Oscar teve cirurgia reparadora, deve vir para casa entre hoje e amanhã, né? Quarta ou quinta-feira, possivelmente. E irmã Ivonete Marques, que também está em casa, recuperando, graças a Deus, não foi detectado nada assim tão pontual, mas cuidados, ela precisa manter cuidados e ela sabe disso. Vamos orar por essa gente? Deus querido, nosso Pai amado, a nossa alegria é que o Senhor conhece cada coisa, cada pessoa nos seus mínimos detalhes. Então, se nós não podemos agora aqui pontuar caso a caso, pessoa a pessoa, necessidade por necessidade, nós confiamos que o Senhor tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Somos incumbidos de interceder, estamos incumbidos de rogar, e nessa hora, não só eu estou falando isso, mas muitos crentes, em seus lares, estão colocando diante de Ti esses nomes. Alguns lembrarão de uns, outros lembrarão de outros, mas todos estão diante de Ti, e de maneira por igual, pedimos Tua graça e Tua misericórdia sobre cada pessoa. Sempre lembramos da família ao lado, porque ela é o suporte de cada enfermo e precisa ter as suas forças renovadas para poder cuidar bem do seu enfermo. Abençoa, Pai amado, esse enorme contingente, dispensando sua graça e seu favor. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Como de hábito sempre, não é? Os amigos, talvez alguns irmãos, não sabemos, mas por enquanto chamamos de amigos, do site. São os seguintes: senhora Lucimere, Milena, Reinaldo,
problema de casamento. Gutenberg, pela filha e vida profissional. Nicole, vida profissional. Vida familiar. Elisângela, vitórias familiares. Ana Paula, problemas pessoais. Davi, dificuldades e grupo de família. Adriano, casamento. Delane, conversão de pessoas. Flávia, pessoa da família. Rosana, dificuldades conjugais. Márcio, sua filha Esther. Viviane, restauração do casamento. Leandro, seu casamento. Maria Cristina, pelo filho Lucas. E Sebastião, por sua saúde. Deus amado, aqui está outra lista dessas pessoas que encontraram o caminho da nossa igreja no site e pediram ali orações por suas vidas, necessidades, problemas que o Senhor bem conhece. Estamos agora aqui, Senhor, no nosso papel de pedir, de interceder e de colocar diante de Ti. Cabe ao Senhor, segundo a sábia vontade do Senhor, dispensar-lhes aquilo de que mais precisam. Nós oramos desde já, muito agradecidos, porque sabemos que a vontade do Senhor é soberana, é superior, é agradável sempre a favor dessas pessoas. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Prezados, vamos para o nosso momento conclusivo aqui. O foco é a igreja. Quero pedir hoje especificamente que a gente esteja orando por esse trabalho de sábado de manhã. Nós precisamos muito de caminhar nessa direção de encontrar o caminho do bom planejamento, que a igreja sempre cuidou, né? Agora com essa retomada. Sabe, irmãos, eu estou muito preocupado com a necessidade de um grande despertamento na igreja. Para isso precisamos trabalhar ações contínuas, ações de, eu diria, de trabalho para já, mas também com um olho no futuro. Não basta arrumar a casa agora, não é? Nós precisamos nos imaginar no final do ano de 22, de 23, de 24, onde queremos chegar? E como é que vamos chegar lá? Então, reunir a liderança, orar, pedir a direção de Deus é tudo de bom. Então, não só eu estou estendendo o apelo aqui, pedindo que multipliquem isso, mas que os irmãos estejam comigo nessa petição ao Senhor. Nós precisamos de um grande despertamento. Qual é o crente que vai continuar? Qual é o membro da igreja que deseja retornar firme e forte? Será que alguém está assim, meio caidinho no caminho, que a gente precisa lá puxar um pouquinho? Quem é? E quem vai? Né? Então, vamos colocar isso no nosso coração nesse final de culto? Que Deus nos dê essa coragem, essa responsabilidade com a causa, com os nossos compromissos cristãos, com o nosso compromisso eclesiástico. Eu estou muito preocupado com isso. Então é planejamento sim e ação. E correspondência da membresia da nossa igreja, que chega à casa dos 400. E onde está essa turma toda? Vamos orar assim? Vamos orar então. Pai amado, externamos aqui para os membros da nossa igreja que ouvem agora, acompanham agora, outros que acompanharão depois, pessoas de outras igrejas que acessarão o nosso culto, mas é muito sincero do nosso coração esse desejo que pelo Teu Santo Espírito, nossa igreja, nossos irmãos, cada dia mais sejamos despertados para os compromissos da fé, os compromissos do reino, os compromissos da igreja. Pai, a vida cristã é uma vida do tome cada dia a sua cruz. Não será, conforme entendemos na Tua palavra, sempre um mar tranquilo, uma lagoa de águas paradas. Por vezes nos vêm agitações, dificuldades, mas nós temos o nosso olhar centrado no Senhor. E nós sabemos que o Senhor é o Senhor da igreja
E o Senhor tem todo o desejo de ver a igreja marchando, caminhando, enfrentando e vencendo. Porque com o Senhor, nosso Deus, nós somos mais que vencedores. Eu clamo que venha sobre nós, cada dia mais, despertamento para a tua causa. Alguns estão bem ativos, outros um pouco menos, mas nós queremos todos no mesmo nível, alegres, animados e avançando na proclamação do Evangelho e na sustentação da tua causa. Abençoa nosso encontro de sábado de manhã e todos os demais, porque tudo isso entregamos em tuas mãos e fazemos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Cantemos agora com alegria, Eu creio no poder da oração. Vamos cantar então? Eu creio no poder da oração. Joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturar a oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai me oferecer até meu mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio sim, eu creio no poder da oração. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Amados, por um momento final de oração, nós vamos acompanhar a irmã Maria José da Silva para nos dirigir na palavra final dessa noite do nosso culto de estudo bíblico e oração. Uma boa noite a todos, né? Um restante de noite, um bom final de semana e vamos estar alegres aqui no sábado bem cedinho, 8h30, 11 estará acabando, né? De 8h30 às 11 temos um cafezinho e vamos então trabalhar esse assunto e domingo, alegres com o nosso último domingo do mês da música. Então, boa noite, um grande abraço, oremos com a irmã Maria José. Até mais. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor Deus, te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Te agradecemos nessa noite, Senhor, por este culto de oração, Senhor Deus, pela adoração a Ti, Senhor Deus,
pela Tua presença conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus. Abençoa todos os nossos irmãos, ó Deus, visitando a cada um, Senhor Deus, nas suas necessidades, Pai. Ó Deus, aceita, Senhor Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão. Dá-nos uma bênção, Senhor Deus, de uma noite de paz, Senhor Deus. Fica conosco, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.